Vamos falar sobre a filosofia do politicamente correto. Vamos filosofar acerca deste assunto. Por que isso tem este nome, politicamente correto? Nós sabemos que a corretude de algo, ela é plena. O correto, veja a palavra correto. Nós temos a retidão. É você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aqui não falando de política, mas pense num caminho. Você não se desvia do caminho, você segue no caminho ali. Isso seria então retidão, os caminhos retos. Agora, o que seria a corretude? Seria você seguir o caminho reto. Você está acompanhando o caminho reto. Você não sai do caminho reto. Você está trilhando o caminho reto. Isso então seria a corretude. Então, o caminho é o mesmo, sempre. Então, o que existe é o certo e o errado. Não existe politicamente correto. O que seria então o politicamente correto? Seria aquilo que não é correto, mas que em um contexto, em um pretexto, poderia ser artificialmente qualificado como correto. Então, o politicamente correto é o errado que encontra aplicação na política. Isso seria, então, o politicamente correto. Então, se é algo que não é certo, por que então que esse algo tem tanta aceitação, tanta penetração? Existem vários motivos, várias causas. Vamos começar aqui relembrando a história do comerciante, a história do tecido invisível. Nesta história, o rei, muitos anos no passado, chama um de seus empregados de confiança, entrega uma quantidade muito grande de dinheiro para ele e fala para ele: vá até os países distantes do Oriente e traga para mim um tecido muito bonito que nunca vimos aqui no nosso reino, para que eu mande o alfaiate construir uma roupa, um manto real bonito para o próximo evento. E aí então o empregado sai. E é um caminho longo, uma longa jornada. Vários dias de viagem, várias hospedarias, várias paradas. Numa dessas paradas, ele se entusiasma com a bebida, enche a cara e nessa embriaguez toda ele perde todo o tesouro, todo o dinheiro do rei, antes de chegar no seu destino. E aí ele pensa: o que eu faço agora? Se eu voltar para o reino sem o dinheiro e sem o tecido, eu serei, pelo menos, levado à cadeia, às masmorras. Mas pode também ser que eu seja condenado à morte. E eu não posso fugir eternamente, porque eu não tenho como me sustentar. E algum informante pode revelar para o rei onde eu estou. Então eu não posso fugir. Preciso encontrar uma solução. E ele, como era um homem muito esperto, depois de muito pensar, teve a ideia brilhante. Ele retorna para o reino e marca uma audiência com o rei e fala: meu querido rei, eu trouxe aqui neste saco um tecido maravilhoso. Eu gastei todo o seu dinheiro nesse tecido porque ele é muito caro, muito valioso. Aí o rei vai abrir o saco, aí o empregado fala: calma, calma, calma.
esse tecido, ele é mágico. Somente os homens inteligentes podem percebê-lo, podem vê-lo. Os homens burros não podem vê-lo. Para os homens burros, esse tecido é invisível. E eu consigo vê-lo. Eu vejo esse tecido, então ainda bem. Então, como eu consigo ver o tecido, eu importei. Aí o rei abre a sacola e não enxerga nada lá dentro. Porém, havia vários outros empregados ali por perto. Alguns membros do Senado. E aí então o rei se sente envergonhado. Porque, e se for verdade? Vai arriscar ser qualificado como burro? Aí o rei fala assim, chama ali um outro empregado e fala, você está vendo o tecido? Você está enxergando o tecido? Aí o outro empregado não vê nada, mas com medo de comprar briga com o outro, o falsário, e com medo de ser chamado de burro pelo rei, ele prefere arriscar. Sim, eu enxergo um tecido muito bonito. E aí então o rei vai chamando outras pessoas, só que como todas as outras pessoas ouviram as testemunhas anteriores dizendo que viram o tecido, então todo mundo confirma que viu o tecido. Então o rei também confirma, eu vi o tecido. E aí várias outras pessoas são chamadas e todo mundo afirma isso. E nessas pessoas todas que afirmam que viram o tecido, nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos a pessoa, me fugiu agora a palavra aqui, nós temos o idiota útil e nós temos a pessoa estratégica. A pessoa estratégica é aquela que percebeu que é uma roubada, que não existe tecido nenhum, percebeu que é um engodo, um embuste. Mas a pessoa age com a estratégia, a pessoa não quer se arriscar, não quer colocar o próprio pescoço a prêmio, ao fio da navalha. E existem os idiotas úteis, que são aqueles que acreditaram na conversa, mas que ao não enxergar nada, creram então que são burros, eles são burros. Mas tanto o idiota útil quanto o estratégico, ambos confirmaram a história de que havia ali um tecido. A história de que estavam vendo o tecido. Então, o rei manda esse tecido, entre muitas aspas, para o alfaiate. E o alfaiate vem assim, aqui está o seu manto real. E aí, então, o rei coloca o manto imaginário, e aí então tem a celebração. A ocasião cívica. E aí então a sua alteza comparece ali, diante da multidão, diante dos súditos, e o rei está pelado, apenas com a sua coroa e com a sua bota real. Mas ninguém pode falar nada, porque a história já circulou. Se alguém disser que está vendo o rei pelado, seria então uma pessoa burra, uma pessoa que não enxerga. Então essa pessoa seria humilhada ali na região. E de fato, algumas pessoas simples, de coração puro, realmente falaram, mas o rei está pelado. Aí todo mundo, ha, 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 olha que burro, não consegue enxergar o tecido mágico. Que burro, todo mundo rindo, que burro, que burro. Mas todo mundo estava vendo o rei pelado. Só que as crianças são honestas. Aí de repente uma criança pequena fala assim, pai, por que ele está pelado? Fica quieto, meu filho, fala baixo. Não fale esse tipo de coisa que não é correto, não é deselegante falar isso. Finge que você está vendo o tecido bonito. Não fala isso, senão vão chamar você de burro. E vão me chamar de burro também. Fica quieto, fica quieto. Então as crianças, desde cedo, elas são ensinadas a falar a mentira. A não revelar a verdade autoevidente. As pessoas então são obrigadas a acreditar naquilo que lhes disseram.
e não naquilo que elas próprias estão vendo. Como disse uma vez um certo pensador, abre aspas, você vai acreditar no que eu estou dizendo ou você vai acreditar nos seus olhos? Fecha aspas. Como se fosse algo ofensivo a pessoa acreditar nos próprios olhos. Então, essa é a história, ela termina aí, mas o que essa história mostra? Essa história mostra a semente do politicamente correto. Como que uma narrativa se torna politicamente correta. Nós temos uma falácia, uma mentira. Agora, se fosse uma mentira difícil de entender, aí eu creio que nem precisaria do politicamente correto. Porque existem muitas teorias científicas de assuntos complicados. E às vezes surge uma mentira no meio e ninguém identifica. Então, a mentira difícil, ela não precisa da corretude política. Quem precisa dessa corretude é a mentira autoevidente. Porque a mentira é tão fácil de perceber, é tão fácil de enxergar, ela é esfregada na nossa cara com tanta força, que somente uma outra força ainda maior seria capaz de sufocar a evidência da mentira. Então, aí surge então o politicamente correto. No caso dessa história, seria o medo de ser envergonhado em público. Então, a evidência da falácia ali é muito forte. Mas o terrorismo social, que seria ser taxado de burro, é mais forte ainda. Então, é preciso criar aí uma narrativa politicamente correta muito forte, que tenha um terrorismo muito eficiente para escravizar as pessoas, a fim de que a mentira consiga prevalecer em relação à verdade. É para isso que serve o politicamente correto. Essa ideia já existia há muitos e muitos anos. Veja, por exemplo, no caso bíblico do profeta Daniel e seus amigos, o rei Nabucodonosor. Naquela época, ali em Babilônia, todo mundo era obrigado a dizer que o rei Nabucodonosor era Deus. Se alguém dissesse que ele não era Deus, seria condenado à morte, seria jogado na fornalha ardente. Isso é realmente um tipo de politicamente correto. O mesmo vale, por exemplo, no caso de Jesus. Quando ele falou que ele era o rei dos judeus, isso era uma afronta, porque somente César seria o rei dos judeus e de qualquer povo dominado por Roma. Era algo inadmissível. Só que nesses casos que eu citei aqui, não seria exatamente uma corretude política, porque nós temos uma ação ostensiva. Por meio da força armada, o Estado obrigava as pessoas a dizerem aquelas mentiras. Mas era algo mais direto. A ação ostensiva era mais declarada, era mais fácil de entender. Só que isso daí sai muito caro. E esse tipo de opressão ostensiva, ideológica, não se preserva por muito tempo. Ela se desgasta. Como de fato se desgastaram todas essas opressões ideológicas do passado. Então, é preciso que não seja algo feito diretamente pelo Estado, pelo imperador, pelo governante, e de uma maneira mais sutil, não tão escancarada assim, como era naquela época. Naquela época era fácil entender. Quem dissesse que Nabucodonosor não era Deus, seria lançado na fornalha ardente. Era uma regra clara e bastante fácil de entender. O mesmo vale para o César de Roma. Quem dissesse que ele não era rei seria crucificado, iria para a crucifixão. Também uma regra clara, uma regra imediata, fácil de entender. Mas esse tipo de coisa, essa imediaticidade da regra, apresenta então uma opressão declarada. E isso gera um desgaste muito grande. É necessário que a opressão não seja declarada. É necessário que a opressão seja velada, seja sorrateira, seja subliminar. E daí veio então a engenharia social do politicamente correto. Porque não tem nenhuma violência declarada,
Porém, a narrativa hegemônica imposta na população faz com que a própria população se encarregue de expurgar esses corpos estranhos, aqueles que não aceitam o politicamente correto. Essa é uma das causas, talvez a origem histórica do politicamente correto. Mas isso apenas não explica por que o politicamente correto faz tanto sucesso. Existe uma causa metafísica, uma causa que vem da natureza do ser humano. E para os religiosos seria uma causa espiritual mesmo. Ela tem a ver com a natureza pecaminosa do ser humano. Então, o ser humano é mau por natureza, mas somente a maldade embrionária do ser humano não seria motivação para que ele se sucumbisse ao politicamente correto. Veja, por exemplo, quantos maníacos, depressivos, tarados, pervertidos, bandidos, criminosos, assassinos, até mesmo ditadores totalitários, sanguinários, genocidas, cometeram grandes perversidades e nunca sucumbiram ao politicamente correto. Teve uma vez que um repórter perguntou para um ditador genocida, ele falou assim, a pergunta era algo em torno, não exatamente assim, mas algo em torno disso. Por que você oprime tanto a sua população? Aí o ditador falou, porque eu posso. Esse era o argumento. Se eu posso, então eu faço. E esse é o conceito, seria a essência da psicopatia. Não existem valores morais, não existem freios morais. Se você pode fazer, então você faz. E se você conseguiu fazer, então você mereceu. Quando os jesuítas vieram ao Brasil, por volta de 1550, por aí, eles tiveram muita dificuldade na catequese, porque a cultura que existia aqui no Brasil era de que, se você conseguiu, então você merece. Então, nessa cultura, se um jovem forte vê um outro homem ali com alguma coisa de valor nas mãos, e se esse homem forte ele tem força suficiente para tirar do outro aquele objeto de valor e guardar para si, então ele mereceu. Porque ele é mais forte que o outro. Se ele é mais forte do que o outro, e ele se dispôs a lutar contra o outro, e ganhou a luta, e subtraiu o patrimônio, guardou para si, então ele mereceu. Então isso daí é moral. Então a moralidade cristã não foi implantada no Brasil, nos nativos brasileiros, com muita facilidade, porque ela entrava em choque com essa meritocracia imediata que existia na cultura primitiva do Brasil. Então, somente a maldade ou o egoísmo não é suficiente para justificar essa submissão ao politicamente correto. Tem algo mais aí. É que, além do ser humano ser mau, segundo está escrito na Bíblia Sagrada, a natureza maligna do ser humano, existe uma outra natureza do ser humano, que é a sua vontade de ser Deus. Foi por esse motivo, por causa desse desejo de ser Deus, que Eva aceitou a oferenda da serpente. Porque a serpente falou que quando Eva comesse daquele fruto, os olhos dela se abririam. Então ela seria como Deus. É por causa desse desejo de ser Deus que a Torre de Babel foi construída. É por causa desse desejo de ser Deus que os grandes reis do passado impunham o culto religioso à sua própria figura, faziam estátuas enormes em honra a si próprio, faziam pirâmides, como no caso do Egito, etc. Então o ser humano tem esse desejo de ser Deus. Eu quero ser o meu próprio Deus, eu rejeito a existência de um outro Deus. Não, eu sou o meu próprio Deus. E essa também é a essência do antigo ateísmo. Não o neo-ateísmo de Jean-Paul Sartre ou Sartre. Não, o neo-ateísmo ele é diferente, mas o ateísmo antigo era exatamente isso. Eu sou meu próprio Deus, então eu me basto, eu não preciso de um Deus externo. O meu Deus interno é suficiente.
Então, essa necessidade do homem querer ser Deus faz com que ele não aceite a realidade de que ele é mau. O homem cristão, católico, protestante, espírita, que tem uma conversão genuína, ele não tem problema, ele não tem crise existencial em reconhecer a sua própria maldade, em admitir que é mal. O próprio apóstolo Paulo falou que ele era o pior dos pecadores, e isso já tendo sido o maior evangelista daquela época, o maior escritor do Novo Testamento. E ele se classificou como o maior pecador. Então o cristão genuíno, ele não tem problema em reconhecer que de dentro deles só sai coisa ruim. Porque o próprio Jesus Cristo falou que o que envenena o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca dele, é o que ele fala. Isso é o veneno. Então o mal sai do próprio ser humano. E o cristão não tem problema em reconhecer isso. Porém, a pessoa que não reconheceu a divindade, a pessoa que não reconhece a necessidade de submeter-se a um Deus criador, um Deus redentor, então pode ser que surja algum problema com relação a isso. Pode ser que não, mas pode ser que sim. A pessoa não consegue lidar com a própria maldade. Ela percebe nos seus pensamentos a maldade brotando dos pensamentos. E nas suas ações também, ela percebe isso. Ela olha as suas escolhas de infância e percebe ali a manifestação da maldade. Mas ela quer ser boa. E não consegue, óbvio, o ser humano não consegue ser bom. E a Bíblia Sagrada fala que é perda de tempo tentar ser bom. Tem aquele trecho em que um homem pergunta para nosso Senhor Jesus Cristo: o que eu preciso fazer para me salvar? Jesus Cristo falou que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, para o ser humano é impossível salvar-se, é impossível livrar-se do pecado, é impossível livrar-se da maldade. Porém, o homem que rejeita a ação de Deus em sua vida e não consegue lidar com a própria maldade, ele vai buscar alguma solução para isso, porque ele quer sentir-se bem consigo mesmo. Então, ele vai tentar fazer coisas boas. Obviamente não vai conseguir. A Bíblia Sagrada diz que a justiça humana é como trapo de imundícia. Isso daí está escrito no Antigo Testamento. E trapo de imundícia, no grego antigo, isso queria dizer aquele pano que as mulheres jovens usavam em determinados períodos do mês. Era um pano que não poderia ser lavado. Ele precisava ser enterrado. Então, não adianta o ser humano querer ser bom aos próprios olhos, porque a sua maldade interna é evidente, está escancarada. Ele não tem como fugir dessa realidade. Então, da mesma forma como o alcoólatra usa a bebida para afogar as mágoas, para fugir da realidade, da mesma forma como o maconheiro usa o cigarrinho da maconha para conseguir viver momentos de felicidade que ele não teria na vida real, porque a vida é amarga. Igualmente, este homem que foge de Deus e que foge de sua própria maldade vai ter que buscar algum entorpecedor, algum entorpecente para mascarar essa realidade. E qual é? Que droga é essa? Que entorpecente é este? Que aromático é este? Que benzeno é este? É o politicamente correto. Aí ele se enquadra muito bem nessa droga. E ele funciona muito bem para isso. Então, o homem que rejeita Deus, a figura de Deus, a ação de Deus na sua vida, e tenta fugir de sua própria maldade, ele não quer encarar a sua própria maldade, ele vai abraçar com todas as suas forças a ideologia do politicamente correto. Porque agora ele vai mostrar para o mundo ali que ele é bonzinho. Gente, olhem para mim, vejam como eu sou politicamente correto.
Vejam as minhas ações, vejam como eu sou bonzinho, vejam como eu sou elevado, como eu sou iluminado. Eu não sou como esta ralé, eu não sou como esta gentalha, eu não sou como esta turba, não. Eu tenho uma mentalidade nobre, eu estou acima de todo este lixo que existe nesse mundo. E isso funciona. Ele consegue aplacar a ira dos seus demônios internos. Ele se sente elevado. O problema é que todas as oferendas que você faz para um Deus requerem um sacrifício. Claro, no mundo espiritual, as trocas de favores exigem sacrifício, senão não existe o balanço de cargas. Não existe aí uma correta valência dos poderes espirituais. Todo o cristianismo está baseado nessa relação, nesse equilíbrio. Então, este homem politicamente correto precisa de um sacrifício para que a sua corretude política consiga trazer paz para o seu coração. Tudo bem, é uma paz momentânea, temporária, como o álcool, como a maconha, por exemplo. É aquilo que Jesus disse: aquele que beber desta água tornará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu dou, este jamais voltará a sentir sede. Então, este homem bebe do politicamente correto, bebe das águas do politicamente correto. E quem é aí então o bode expiatório? Quem é o sacrifício? São aqueles que não se enquadram. Então você pode observar que todo discurso politicamente correto, todo, sem exceção nenhuma, todo ele implica em algum tipo de acusação, em algum tipo de envergonhamento, algum tipo de shaming, algum tipo de perseguição contra um outro tipo de pessoa, a pessoa que não se enquadra nesse discurso. Então, o discurso politicamente correto parece bonitinho, mas ele tem que gerar um incômodo em inocentes. Porque esse inocente incomodado é, então, o bode expiatório, o cordeiro do sacrifício, é a oferenda entregue nas mãos das divindades, para ser consumida no altar, no holocausto. Então, o politicamente correto, ele implica numa opressão contra outras pessoas. Nós podemos ver um exemplo típico, claro, dessa opressão nas palavras do atual Papa, o Papa Bergoglio, esqueci agora que nome, pessoal. Talvez em toda a história do catolicismo, talvez esse tenha sido o Papa mais politicamente correto de todos os tempos. Não quer dizer que tenha sido pior. Não estou dizendo que seja o pior em termos teológicos. Mas sim, é aquele que mais se curvou diante da ideologia do politicamente correto. Até porque ela é recente. A primeira vez na minha vida em que eu ouvi falar sobre politicamente correto foi na época do governo FHC. Foi depois de 1984. Antes disso não existia essa expressão, politicamente correto. Não existia isso, isso é novo. Mas ainda assim, antes do surgimento deste nome, mas existiam as hipocrisias consagradas. E nós percebemos que o Papa que nós temos hoje, realmente, talvez seja o campeão nessa entrega a esse discurso politicamente correto. E nós podemos ver que as suas frases são muito mais inclinadas, as suas declarações são muito mais inclinadas aos ditames do globalismo, a ideologias da ONU, do grande capital, do metacapital, do mercado financeiro, dos grandes governos locais, dos estados soberanos, dos estados totalitários, genocidas, etc., do que a tradição cristã. Então aqui nós temos um Papa que é
revolucionário, porque ele é anti-tradição. Ele é o oposto da tradição. Mas não é uma oposição que saiu da cabeça dele, não. É uma oposição que reza a cartilha da ONU. A cartilha dessa nova ordem mundial. Então não é algo genuíno que saiu dele. Então nós temos então aí um santo padre que se curva, se ajoelha a uma agenda superior a ele. Então ele é um porta-voz desta agenda. Por que isso? Porque ele quer agradar a esse poder, que nós não sabemos qualificar que poder é esse. Se é o anticristo, se é George Soros, os Bilderberg, Rothschild, Ford, Rockefeller, vai saber que ninguém sabe ao certo quem são essas pessoas. Podem ser sociedades secretas, podem ser maçons, podem ser mormons, ninguém sabe ao certo. E nunca saberemos, essa é a verdade. Mas seja como for, seja lá quem for que estiver dentro desse poder, o Papa Francisco ele se curva a esse poder, porque ele repete na íntegra esse discurso. Para não dizer que ele repete na íntegra, a única vez em que eu vi ele confrontar esse discurso foi quando ele falou sobre o aborto. Foi a única vez que ele confrontou o sistema. Mas tirando a questão do aborto, todo o resto ali, ele reza exatamente essa cartilha. Então é um Papa politicamente correto. Agora veja quanto transtorno ele gera para a igreja da qual ele deveria ser o Santo Padre. Então, esse sofrimento todo que ele gera na igreja, por meio dessas declarações, então seria o sacrifício oferecido no altar. Então, sempre, o politicamente correto sempre persegue grupos de pessoas. Então, o conforto, a segurança que você recebe, surge às custas do desconforto, da insegurança que a qual os outros serão submetidos. E nós temos toda essa agenda de, por exemplo, portas abertas, open borders, mais pontes, menos muros, essa política da tolerância, multiculturalismo, diversidade. Vamos fazer uma vigília de oração com velas, ecumenismo, religião universal, uma só religião. Veja então que o politicamente correto age como um ácido diante do metal. O politicamente correto corrói a religião. Qualquer que seja a religião que se curve ao politicamente correto, essa religião ela será corroída. Porque ela deixará de ser uma religião espiritual para se tornar uma religião política. E é exatamente isso que existe na igreja progressista. A igreja do politicamente correto, a igreja dos direitos humanos da ONU, a igreja da ONU, a igreja que se rende às pregações bonitinhas do Papa Francisco. E isso existe tanto no protestantismo quanto no catolicismo. E essa igreja progressista, ela deixou de ser uma igreja espiritual. Veja, por exemplo, que um subconjunto da igreja progressista seria a teologia da libertação. E você percebe claramente que a teologia da libertação, ou então as teologias que surgiram com o Pacto de Lausanne, o primeiro encontro, o primeiro congresso de Lausanne, são igrejas imanentes, igrejas materialistas, igrejas relativistas, igrejas puramente sociais, que têm relação apenas horizontal, não tem mais relação com o divino, relação vertical. Não. Tudo agora foi imanentizado, tudo agora assume uma conotação terrena para este mundo. Todas as narrativas dos milagres de Jesus perdem a sua sobrenaturalidade para se transformar apenas num referencial para ações politicamente corretas que nós deveríamos ter aqui neste mundo. O critério do pecado deixou de ser uma transgressão contra o espírito. Agora o pecado é apenas
uma infração à sociedade. É algo que confronta o politicamente correto. Isso então seria o pecado. Aquilo que esses teólogos chamam de pecado institucional. Não era bem esse o nome, agora me fugiu aqui o termo. Quando eu lembrar, eu falo. Então, tudo foi relativizado. Nada mais é para o espírito. Então, o pecado não é mais espiritual. A salvação não é mais espiritual. A salvação aí seria a libertação contra as opressões desse mundo. E quem seriam os opressores? Seria o patrão, seria o professor, seria o marido, seria o trabalhador, etc. Depende do contexto aí. Mas, então, a salvação já não é mais algo espiritual, é algo puramente terreno. Então, a igreja progressista, ela é extremamente política, ela é zero espiritual. Então, por que essa é uma igreja política? Porque ela se rendeu ao politicamente correto. E ainda que, eventualmente, ela faça coisas boas. Por exemplo, nós temos o caso do pastor Martin Luther King, que lutou contra o apartheid nos Estados Unidos. Sim, foi algo bom, foi uma luta justa. Mas sim, aquela era uma igreja progressista. Era uma igreja que não lidava com o espírito, lidava apenas com a matéria. Não lidava com a metafísica, apenas com a física, com a sociologia, com o social. Então ela não cumpre o seu papel aqui neste mundo, o papel de ligar esta existência com a outra existência, com o outro universo, o universo dos anjos, dos espíritos, também os demônios, tudo isso daí, esse outro mundo aí. Não, já não existe mais esta ponte. Existe um muro de separação. Então, e por que isso acontece? Porque essa é uma igreja que agora ela se separou de Deus, é uma igreja que abraçou este mundo, então agora ela depende da validação deste mundo, porque a igreja verdadeira, que é a igreja perseguida, ela aceita o martírio. Os patrícios, os patriarcas do passado aceitaram morrer, ter o seu sangue derramado em favor da palavra de Deus. Então, era uma igreja que não se vendia, não se corrompia a este mundo. Hoje, a igreja progressista é uma igreja escrava da validação deste mundo. É uma igreja refém da aceitação deste mundo. É uma igreja que precisa sentir-se boazinha. É uma igreja que precisa que o mundo ali diga, olha que igreja relevante, igreja atuante, igreja com participação social ativa. Essa igreja precisa escutar esse tipo de palavra de empoderamento. E isso acontece. E a contrapartida da corrupção de fato acontece. Veja, por exemplo, que eu acompanhava muitas notícias no passado, na época do Papa João Paulo II, depois quando veio o Papa Bento XVI, e eu lembro que nenhum Papa, dentro desses dois Papas, era tão amado, idolatrado, respeitado pela grande mídia, pelos donos do poder, pelos poderes deste mundo, pelos principados e potestades deste mundo. Não. O Papa João Paulo II, ele tinha muita carisma, então, e a grande mídia naquela época não estava tão dominada como está hoje. Então era uma visão meio neutra. Mas quando entrou o Papa Bento XVI, já depois da queda do Muro de Berlim, depois da queda da Guerra Fria, quando a batalha cultural entrou para o ramo ideológico, muito mais do que no ramo militar, então aí os ânimos afloraram nessa guerra de narrativas. Então a entrada desse Papa conservador, tradicionalista, rígido, um Papa que não se corrompe a este mundo, isso enfureceu os poderes que dominam essa existência, claro. E aí então, eu lembro muito bem, desde que ele tomou posse,
até o seu último dia de mandato, era só chumbo grosso que ele recebia por parte da grande mídia. Por exemplo, frases que davam a impressão de que ele havia sido nazista no passado, ou que ele havia contribuído com o nazismo no passado, etc. Todo tipo de maledicência aí contra ele. E só notícia ruim. Você não via nada na grande mídia que fosse positivo para com a imagem daquele homem. E aí então nós temos um fato inédito na história do papado, que foi um papa renunciar. Isso nunca havia acontecido antes. Nunca, jamais. O papa só abandonava o posto em caso de falecimento. Foi assim um fato totalmente surpreendente, uma história muito mal contada. Ele dizia que estava cansado. Ele está vivo até hoje, com saúde. E ao bem da verdade, nós jamais saberemos a motivação correta. Jamais saberemos. Porque mesmo que ele venha revelar algo, da mesma forma que ele foi obrigado a mentir, dizendo que ele estava saindo porque estava muito cansado naquela época, quem garante que ele também não estará sendo obrigado a mentir agora? Por causa de uma opressão dessas mesmas forças aí. Então não dá para acreditar em nada. O fato é que nós podemos intuir que a história é muito mais sórdida do que a gente possa sequer imaginar. E que a entrada do Papa que aí está foi uma ação política, foi uma ação orquestrada, porque ele foi o primeiro Papa latino-americano. Então aí já vem toda aquela narrativa das teologias latino-americanas, a teologia da libertação, a teologia da missão integral, o Pacto de Lausanne. E também nós temos um nome, Francisco, numa referência a Francisco de Assis, que a priori deveria ser uma referência boa, porque Francisco de Assis foi uma referência boa para os cristãos. Mas aqui não tem nada a ver com a santidade de Francisco de Assis. Tem a ver com a tese da teologia da libertação, que diz que Jesus Cristo teve preferência pelos pobres. Então, a ideia do pobre faz referência a Francisco de Assis, que foi quem cuidava dos pobres. Então, essa escolha do nome Francisco não tem nada a ver com uma homenagem à santidade de Francisco de Assis. Esse nome, Papa Francisco, tem a ver com a teologia da libertação, a tese de que Jesus veio a este mundo por causa dos pobres e não por causa dos ricos. Ou por causa de qualquer outra pessoa, não, apenas dos pobres, apenas isso. Mas, então, todos os sinais já mostram que havia uma narrativa por trás deste homem. Até mesmo o fato dele querer usar mantos simples, sem joias valiosas, ele se despiu de luxos, por exemplo, etc. Então, assim, houve então uma grande vitória da revolução, a vitória do esquerdismo, a vitória do marxismo cultural. Isso daí. Mas o que eu quero falar aqui sobre o politicamente correto. Então, esse Papa que aí está, é um Papa que somente foi colocado aí por causa dessas forças, desses poderes. Então, ele é obrigado a submeter-se a essas forças. Então, ele é obrigado a agir pelo politicamente correto, porque o politicamente correto dá poder a ele, dá empoderamento, dá uma sobrevida a ele. Ele sobrevive por causa do politicamente correto. É o alimento dele. Ele é obrigado a lacrar. É o Papa lacrador. Isso para ele é uma condição de sobrevivência. Porque ele já viu o que aconteceu com o outro lá. E é o que vai acontecer com ele. E com ele vai ser pior, porque ele seria um traidor da revolução. Porque o outro lá já sempre foi conservador, ele nunca se aliou à revolução. Então o outro não era traidor, mas esse sim. Então seria muito pior. Muito pior. Então é por isso que as coisas acontecem dessa forma. O politicamente correto é uma consequência do fato do homem não aceitar relacionar-se com Deus, não aceitar reconhecer a sua própria maldade, não conseguir lidar com essa maldade
e buscar desesperadamente algum tipo de entorpecimento vindo de fora, para que ele não sofra com essa maldade toda, para que ele convença a si próprio de que ele é bonzinho, e de modo que ele seja reconhecido pelas pessoas em volta dele como sendo o bonzinho. E para isso ele precisa apontar o dedo para os outros. Vejam como os outros são intolerantes. Eles são preconceituosos. Eles são egoístas. Eles são segregacionistas. Eles não aceitam o diálogo. Eles não aceitam o pluralismo de ideias. Eles rejeitam o estrangeiro. Eles rejeitam quem pensa diferente. Eles são totalitários. Então, todo esse tipo de xingamento contra os outros. Porque ele se alimenta dessa opressão que ele exerce em cima dos outros. Existe um equilíbrio espiritual aí. Um equilíbrio de energias. E é por esse motivo também que o lumpenproletariado se agarra tão fortemente ao politicamente correto. O que é o lumpenproletariado? Nós temos 3 camadas de classes sociais. Nós temos a elite. A elite aqui pode ser de acordo com cada critério. Você tem a elite intelectual, são os eruditos. Você tem a elite biológica, que seriam as pessoas com boa saúde. Você teria a elite financeira. Você teria a elite política. Você teria a elite nos esportes, por exemplo. Qualquer assunto aí. Seria a nata. Agora, você tem o proletariado. O que é o proletariado? É quem gera a maior parte dos valores. Não somente na linha de produção, mas na agricultura também, de uma maneira geral, extrapolando a ideia de Karl Marx, mas seria aquela massa de pessoas que produzem muitos valores, mas ao mesmo tempo gastam relativamente pouco. Então produz bastante para o mundo e consome pouco deste mundo que foi produzido. Esse seria o proletariado. E o que seria o lumpenproletariado? É que não se enquadra nem na elite nem no proletariado. Então ele não é uma pessoa elevada, iluminada, ao mesmo tempo ele não é uma pessoa produtiva. Então seriam os marginais. Seriam os piores tipos. Aqueles tipos que não são recomendados, não são atraentes. Aqueles tipos que não sobrevivem sem ter a cobertura de uma narrativa revolucionária. Então, a escola de Frankfurt percebeu que a revolução não aconteceria por meio do proletariado, mas por meio do lumpenproletariado, porque o proletariado está vinculado à família. Você tem a família tradicional e o proletariado, eles estão fundidos, eles não se separam. Então, o proletariado jamais abraçaria a causa revolucionária. Já o lumpenproletariado, ele está fora do contexto da família. Então, ele não tem motivo nenhum para defender a família. Então, ele aceita ser usado pela revolução para atacar a família. Claro. Então, o lumpenproletariado, sim, esse faz a revolução. Só que o lumpenproletariado, da mesma forma que ele não se submete à família, ele também não se submeteria à revolução. Por que motivo o lumpenproletariado haveria de se submeter à revolução e não se submeteria à família? É porque a revolução vai fazer uso do politicamente correto, coisa que a família não faz. Então a revolução vai corromper, vai comprar os serviços do lumpenproletariado. É por isso então que a revolução precisa empoderar tanto, favorecer tanto, privilegiar tanto o lumpenproletariado. Aquilo que vai contra a tradição. A revolução precisa fomentar esse discurso. O discurso do lumpenproletariado. O discurso da contracultura. Porque a revolução vive disso. Esse é o alimento dela. Se a revolução não faz isso, ela não se mantém. É por isso que na esquerda hoje,
nós temos três tipos de esquerda, sob o ponto de vista ideológico. Sob o ponto de vista estratégico, nós temos os fabianos e os marxistas, do ponto de vista estratégico. Mas do ponto de vista ideológico, nós temos os comunistas, os fascistas e os nazistas. O nazismo caiu fora aqui por causa da propaganda feita pelo Joseph Stalin. Propaganda negativa feita por Joseph Stalin, quando deu aquela briga, a guerra, né, a guerra mundial. Então, pensando em termos de comunistas e fascistas, por que no Brasil o fascismo tem tão pouco poder? Porque o fascismo é o setor da esquerda que não dialoga com o lumpenproletariado. Já o comunismo, sim. Porque o comunismo é revolucionário. O fascismo é reacionário. Embora ambos sejam de esquerda, porque ambos fomentem um Estado totalitário, porém, as armas de guerra são diferentes. O comunismo usa a revolução como arma de guerra. O fascismo usa a tradição como arma de guerra. Mas o comunismo, a revolução, ela precisa do politicamente correto para seduzir o lumpenproletariado. Já a esquerda fascista não precisa se corromper ao politicamente correto. Então a gente vê uma briga interna aí entre as esquerdas por causa dessa questão. Os esquerdistas, das fascistas, seguindo aí pensamentos de Benito Mussolini, do chileno, esqueci o nome do chileno aqui, o ditador fascista, esqueci o nome dele lá, mas tudo bem. Quando eu lembrar eu falo. Mas então a diferença é justamente essa, o politicamente correto. Agora, o lumpenproletariado, por ele ser marginal à sociedade, por ele não se enquadrar na sociedade, obviamente então ele se sente excluído, claro. Mas quando ele enxerga ali, ele vê a liderança da revolução acolhendo essas pessoas, dizendo: vocês são maravilhosos, vocês podem tudo, o poder está nas suas mãos, vocês são formosos, vocês são deuses, nós queremos cultuar vocês. Esses caras se rendem rapidíssimo, porque eles estão sedentos por esse tipo de validação. É por isso que essa gente reza com total fidelidade na íntegra a cartilha do politicamente correto. E aí então eles se tornam os idiotas úteis, os soldados na linha de frente. E aí então surge quem? Uma nova figura, que é o justiceiro social. O justiceiro social seria, vamos dizer assim, aquele sujeito que está na podridão, ele é a podridão humana, ele é a descaracterização da humanidade. E a revolução vai lá, nesse lamaçal todo, pega esse sujeito, lava ele, tira toda essa lama fedorenta de cima dele, e aí coloca uma roupa bonita, uma roupa elegante, perfumada, e fala o seguinte: agora você é o meu soldado, você vai lutar por mim, porque eu resgatei você de lá, de onde você estava. Então esse sujeito que reconhece esse resgate, agora ele vai dar a vida dele para defender os interesses da revolução, porque a revolução foi lá e resgatou ele dali. Mais ou menos, não exatamente assim, mas com algumas nuances de semelhança, era o que a igreja medieval fazia. Então, as guerras santas, as cruzadas, em parte agiu dessa forma. Por que a igreja tinha tantos tesouros? Que era para financiar essas guerras, geralmente contra os otomanos, contra os invasores do Oriente, na Europa, especialmente na Península Ibérica. Mas, para contratar esses soldados, precisava pagar. Existiam os voluntários, mas não eram muitos os voluntários. Muitos precisavam ser pagos. Então, a igreja pegava aqueles miseráveis do regime feudal e dava uma condição de vida para eles,
e transformava eles em soldados para que eles fossem ao campo de batalha. Claro que a semelhança termina aí, porque existem muitas diferenças, claro, mas em parte é isso que a revolução faz. Ela pega o lumpen proletariado, a degeneração humana, e coloca uma capa de dignidade, uma capa superficial de dignidade, preservando aquele coração podre por dentro, e fala, agora você é o meu soldado. Então aqui nós temos o justiceiro social. Então, esse justiceiro social se junta na forma de militâncias organizadas, e aí então eles saem à marcha, na perseguição contra aqueles que não se enquadram nesta ideologia, que poderiam ser tanto os reacionários, que seriam os fascistas de esquerda. Eu lembrei o nome do ditador, Pinochet, por exemplo, fascista. Então seria esse pessoal que veio desse fascismo de Pinochet, agora esqueci o nome do italiano lá, Mussolini, isso. Como também o pessoal de direita, o pessoal cristão, por exemplo. Então, quando os justiceiros sociais se juntam, nós temos então a milícia da justiça social. Nós temos então o patrulhamento do politicamente correto. Aí então nós temos uma ação política ostensiva. Aí o resultado disso você já sabe, né, o que é. Você já viu, né, eu não preciso entrar em maiores detalhes aqui. Mas seja como for, então, como é que nós podemos atacar o politicamente correto? Pegando na sua essência. Então, o politicamente correto ele teria, então, dois pilares. O primeiro pilar seria a vaidade. Lembra da história lá do rei, da roupa invisível? Seria a vaidade. E o segundo pilar seria o homem querer se igualar a Deus. Então, como que nós podemos mudar essa situação aqui? Por meio de um renascimento da fé cristã. É impossível lutar contra o politicamente correto sem lançar mão da religião cristã. Não tem como lutar contra isso. E é por esse motivo que a revolução odeia tanto o cristianismo. Não é só por isso. É porque também no comunismo, o ditador totalitário ele tem que cumprir o papel de Deus. Não a pessoa dele, mas a figura ontológica, mitológica do Estado. O Estado é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Agora, o cristianismo vai contra isso. Da mesma forma como os primeiros cristãos incomodaram o Império Romano por não aceitar a divindade de César, igualmente hoje a Igreja Cristã incomoda esses poderes globais. Porque a Igreja Cristã verdadeira não permite que as pessoas olhem para o Estado e encarem o Estado como sendo o Deus provedor, o Deus protetor, o Deus salvador. Não. Então isso daí enfraquece o Estado. Então a revolução precisa enfraquecer a igreja em favor do empoderamento da figura ontológica, da figura mitológica do Estado. Sim, isso é uma causa, mas outra causa também é essa, a questão do politicamente correto. Porque a igreja revela para o homem que ele é pecador, e a igreja, por meio da salvação de Jesus Cristo, traz paz. Este homem bebeu da água que Cristo dá. Então ele não precisa mais da água que o mundo dá. Ele nunca mais voltará a sentir sede. Mas a revolução não pode permitir esse tipo de coisa. Então a revolução tem que abafar a mensagem da cruz e tem que trazer o homem para essa idolatria pela revolução, pela causa, pelo partidão, etc. E se a revolução não pode destruir a figura da igreja, então que pelo menos eles corrompam a igreja para uma igreja revolucionária, uma igreja que atue em favor da revolução, uma falsa igreja, a igreja do anticristo, a igreja do politicamente correto. Então, agora você entendeu como é que funciona e agora você sabe como que se ataca esse tipo de coisa. Mas eu penso que
Atacar o Estado agora é mais difícil. Eu penso que a primeira coisa a ser atacada agora é o progressismo dentro da igreja, que é o câncer que está corroendo, é o ácido que está corroendo o metal. Então, antes de pensar em atacar o Estado, a igreja tem que pensar agora em atacar esta anti-igreja infiltrada, estes servos de Satanás, que estão aparelhando a igreja para que ela seja usada como instrumento da revolução. Esse seria o ponto de partida. Mas então, pessoal, tá bom, é isso daí. Tchau.